Olá a todos, sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões para as provas de revalidação médica, nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria, focado nas provas do INEP, da UFMT e da USP. Pessoal, hoje a gente vai ter um tema aí dentro do bloco da pediatria, é um tema aí de relevância muito alta. Lembrando que aqui a gente sempre classifica na JJ de acordo com a relevância nas provas, então a gente classifica relevância muito alta, relevância média e relevância baixa, tá legal? Esse tema, dentro do bloco da pediatria, sem dúvida nenhuma, ele é um tema de relevância muito alta, tá legal? Hoje, então, a gente vai discutir sobre síndrome respiratória na infância. É um tema aí que cai bastante realmente, tá legal? A gente não vai conseguir discutir tudo dentro do bloco das síndromes respiratórias na infância, mas a gente vai discutir 4 questões bastante importantes que cobram temas bastante relevantes para as provas, tá legal? Então vamos lá, temos 4 questões. Pessoal, tem que ter um pouco de paciência com os enunciados, que eles são grandes, tá legal? Normalmente tem bastante informações que a gente vai pegar desse enunciado para a gente poder elucidar ali o diagnóstico e depois dar a conduta, tá legal? Então temos aí um bebê com 2 meses de vida, com quadro de coriza, obstrução nasal, febre e tosse há 4 dias. Esse bebê é trazido ao serviço médico devido à piora dos sintomas há cerca de um dia. No exame físico, apresenta-se gemente e com retrações inter- e subcostais. E tem murmúrio vesicular diminuído difusamente, com aumento de tempo expiratório e sibilos esparsos. Frequência respiratória igual a 70, saturação de O2 igual a 88 em ar ambiente e frequência cardíaca 150. Antecedentes nascido de parto normal a termo sem história de sibilância prévia. Isso é muito importante. Isso vai nos ajudar também no diagnóstico diferencial. Com base no quadro clínico apresentado, a conduta adequada é... Vamos lá, essa questão é uma questão típica do INEP. O INEP ele coloca ali um quadro clínico bastante florido, uma série de informações para a gente. A gente tem que fazer hipótese diagnóstica para a gente dar conduta, que é o que ele está pedindo realmente na questão, tá legal? O que nós temos aqui então, pessoal? O que é muito importante, né? A gente tem um quadro de sibilos esparsos, a gente tem uma frequência respiratória igual a 70. Vamos lá, vamos relembrar então o que é taquipneia, né? A taquipneia entre 0 e 2 meses de idade, quando está com mais do que 60 incursões respiratórias por minuto, tá? Então, o paciente tem mais do que 60 incursões respiratórias por minuto e ele está com taquipneia de 0 a 2 meses. Se a gente pegar a idade de 2 meses até 12 meses, ele vai estar taquipneico se tiver mais do que 50 incursões respiratórias por minuto. Se a gente pegar a idade de 1 ano até 5 anos, ele vai estar taquipneico se tiver com mais do que 40 incursões respiratórias por minuto, tá legal? Isso é muito importante, pessoal. Realmente, a gente diferenciar se a criança está taquipneica ou não vai fazer muito diferença para a gente, tá? A gente vai dividir ali a síndrome respiratória em trato superior, intermediário e inferior, tá? Se tiver taquipneica, vai ser característico da síndrome respiratória do trato inferior, tá? A gente vai pensar numa bronquiolite, vai pensar numa pneumonia, tá legal? Então vamos lá. Pensando que essa criança ela tá taquipneica, ela tem sibilos, ela não tem história prévia de sibilância, isso nos ajuda a diferenciar entre uma asma, por exemplo. A frequência cardíaca é 150, isso aqui talvez você fala, poxa, 150, será que está normal, não está? Vamos ver isso então. Vamos lá, ó. Recém-nascido a termo, a frequência cardíaca normal é de 120 a 180. Até 1 ano de idade, de 120 a 180. Até 2 anos, de 120 até 160. Até 7 anos, de 100 a 140. E até 15 anos, de 90 a 140. Assim, a frequência respiratória não é tão importante do que a frequência cardíaca não é tão importante a gente saber quanto a frequência respiratória, legal? A frequência respiratória a gente tem que saber, isso é mandatório para a gente poder fazer o diagnóstico de taquipneia ou não, tá? Aqui nesse caso, ele tem aí 2 meses de idade, então ele não está taquicárdico, né? Com essa frequência de 150, tá normal, ok? Então vamos lá. A gente sabe então, tem a sibilância, taquipneico, não tem história de sibilância prévia, está saturando 88. Então, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial entre uma bronquiolite
e uma pneumonia. Com essa idade, pessoal, com 2 meses de idade, a gente vai fazer o diagnóstico de bronquiolite, tá legal? Então vamos pegar ali as características da bronquiolite. A bronquiolite ela ocorre em crianças com menos de 2 anos de idade, tá legal? Pode ocorrer, por exemplo, uma pneumonia numa criança, num recém-nascido? Pode, né? A gente vai ver que realmente pode. A gente vai discutir depois outra infecção, né? Além da bronquiolite, a pneumonia. A gente vai discutir viral, bacteriana, atípica, tá legal? Mas a gente pensando na bronquiolite, ela ocorre com crianças com menos de 2 anos, tá legal? A etiologia principal é viral, né? Vírus sincicial respiratório, tá legal? A clínica, como que é a clínica da bronquiolite? É a taquipneia, sibilos. Os sibilos não é comum de ocorrer, por exemplo, na pneumonia, pessoal, né? Então, isso ajuda-nos no diagnóstico diferencial. Esse sibilo, tá? Mais a taquipneia. E essa idade nos ajuda aí no diagnóstico diferencial. Pode ocorrer também estertores crepitantes. Não necessariamente, mas pode ocorrer. Em relação ao raio-x, pode ter hiperinsuflação. Numa radiografia acaba sendo um pouco difícil em alguns casos, mas de repente o examinador dá pra gente. Radiografia de tórax em PA com sinais de hiperinsuflação. Isso nos ajuda a fazer o diagnóstico diferencial. Em relação a síndrome, que eu falei para vocês, é uma síndrome respiratória do trato respiratório inferior. O diagnóstico é clínico, pessoal. A gente vai fazer o diagnóstico de bronquiolite, não tem que fazer raio-x, tomografia, nada disso, tá legal? O diagnóstico é clínico, né? Paciente com essa idade, taquipníco, sibilando, então isso vai nos ajudar muito. O tratamento, basicamente tratamento de suporte. Pode ser que seja necessário fazer uma hidratação ali intravenosa, oxigenoterapia se tiver saturando a saturação de O2 menor do que 90. Tá legal? Então, tratamento de suporte, inicialmente. Vamos lá. Então, o que nós temos para a gente poder trabalhar ali com as alternativas? Alternativa A, monitorização de saturação de oxigênio. Ok, isso realmente é importante, né? A gente precisa melhorar isso, a gente vai fazer o tratamento de suporte e a gente vai ver se o paciente está evoluindo, está melhorando no caso, né? Não evoluindo para uma piora, mas sim melhorando o quadro clínico. Então, fazer a monitorização da saturação de O2 é importante. A oxigenoterapia, correto, né? Por quê? Porque a saturação dessa criança está com 88%. Então, realmente, a oxigenoterapia é importante. E a hidratação a hidratação venosa. Também, né, bastante importante, como tratamento de suporte, está indicado, tá legal? Vamos ver por que as outras estão erradas, tá? Então, a B falava o quê? A B falava em relação à administração de beta-2 agonista e brometo de patrópio e penicilina cristalina. Essa criança, ela não tem, né, por exemplo, uma pneumonia, ela não está com um quadro de asma, então a gente não vai fazer antibiótico para essa criança, tá legal? E nem essas medicações, o beta-2 agonista, nem o brometo de patrópio não tem indicação num quadro de bronquiolite. Não vai ter uma melhora com essas medicações, tá legal? A C, administração de beta-2 agonista, errado, né? Não vai ser assim que a gente vai tratar uma bronquiolite. Aqui ele fala novamente no antibiótico, macrolide, cultura de secreção de nasofaringe. Não, né? Então, tá errado, tá? Tratamento de bronquiolite é um tratamento de suporte, hidratação venosa mais oxigênio, se necessário. A D, monitorização de saturação de oxigênio, ok. Fisioterapia respiratória, assim, a gente, de acordo com a literatura, isso não ajuda muito, tá legal? Em alguns casos até é realizada, mas no geral não ajuda muito, tá? Não melhora o prognóstico. E nebulização com brometo de patrópio, também não, né? Isso também não melhora o prognóstico do paciente com bronquiolite, tá legal? Então, muito importante realmente fechar o diagnóstico de bronquiolite e dar conduta frente a esse diagnóstico que você fechou, tá legal? Então, a gente discutiu aí a bronquiolite, não esqueçam dessa idade, crianças com menos de 2 anos de idade, a etiologia ao vírus sincicial respiratório, taquipneia e sibilos, tá legal? Taquipneia e sibilos aí vai ajudar a gente a fechar realmente esse diagnóstico de bronquiolite. Vamos lá, a gente vai discutir agora sobre pneumonia. Agora a gente vai fechar ali a síndrome respiratória inferior. Pneumonia realmente tem mais coisa para a gente discutir.
Em relação às pneumonias na infância, é correto afirmar que ele fala, a criança com pneumonia estafilocócica que persiste com febre até o quinto dia de oxacilina deve ser medicada com vancomicina. Para começar, normalmente a gente não trata, né, com oxacilina, mas vamos lá, vamos começar, vamos pegar aqui o que é uma pneumonia na criança. A pneumonia pode ocorrer no lactente e no recém-nascido, sem dúvida, tá? O que vai ocorrer? De clínica, a gente vai ter taquipneia, tá? Não vai ter estridor e também não vai ter sibilos. Vai ter simplesmente a taquipneia, tá legal? Crianças mais velhas e adolescentes podem ter tosse, febre, dor torácica ventilatória dependente, aquela dor quando o paciente respira, ele sente dor, tá? Mas isso, crianças mais velhas. Vamos pensar ali nos menores, né? Nos RNs, nos lactentes, taquipneia. É isso, tá? Vamos lá. A gente vai dividir, basicamente, que nem eu falei rapidamente para vocês, em pneumonia viral, pneumonia bacteriana e pneumonia atípica, né? Bacteriana atípica, tá legal? Vamos lá, na viral, o que a gente tem? 90% das crianças até 1 ano de idade é viral, tá? 50% nos escolares e o principal vírus é o vírus sincitial respiratório, o mesmo que causa a bronquiolite, tá legal? Em relação à bacteriana, o mais comum de todos, sem dúvida nenhuma, é o Streptococcus pneumoniae, tá? Mas o Staphylococcus aureus também pode causar, sem dúvida nenhuma. O que é mais, não que seja mais comum, mas ele tem a maior capacidade de causar isso. Lá na nossa aula da JJ foi muito bem falado isso, uma excelente aula que a gente tem lá de síndrome respiratória na infância, dividida em 2 partes. Então, assim, o Staphylococcus aureus, o derrame pleural, ele tem maior capacidade de ser causado com essa bactéria, tá legal? Mas, como a gente tem muito mais infecções por Streptococcus pneumoniae, se a gente poder comparar, realmente o Streptococcus, mesmo não causando sempre o derrame pleural, mas como tem muito mais infecções que o Streptococo, então tem muitos pacientes que têm infecções com o Streptococo, também tendo derrame pleural, tá legal? Mas se a gente for pensar, o derrame pleural tem maior capacidade realmente no Staphylococcus aureus, tá legal? Normalmente, além do derrame pleural que ocorre no Staphylococcus aureus, também causa lesão cutânea, tá? Então isso é algo que diferencia, que ajuda-nos também a diferenciar da bactéria, o Staphylo aureus, tá legal? Em relação ao recém-nascido, isso é mais comum ali na primeira infância, mas no recém-nascido, o que é mais comum em relação à bactéria, tá? É o Streptococcus agalactiae e os gram-negativos entéricos, tá? Então, assim, tem questões relacionadas a isso, pessoal. Nas provas de redação, não tanto. Isso é mais cobrado nas provas de residência, tá? Mas a etiologia. Eu lembro que tinha muitas questões, especialmente no INEP, em relação a meningite. Meningite cobrava, sim, a etiologia, se era gram-positivo, gram-negativo, mas em relação a infecções do trato respiratório, normalmente eles não cobram isso, pelo menos no INEP não cobraram, mas é algo que pode vir a ser cobrado sem dúvida nenhuma. Então, se a gente pegar nos recém-nascidos infecções bacterianas, é mais comum ser causada por Streptococcus agalactiae e o gram-negativos entéricos, tá legal? Se a gente pegar uma criança um pouquinho maior ali, de 6 meses, 1 ano, 2 anos de idade, o Streptococcus pneumoniae, ele é o mais comum, sem dúvida nenhuma, tá legal? E se a gente pensar nas pneumonias atípicas? Aí a gente vai pensar no Mycoplasma pneumoniae e na Chlamydia trachomatis, tá legal? Se a gente for pensar lá, pneumonia atípica, Mycoplasma pneumoniae, então, imagem de meningite boliosa, isso pode acontecer aonde? Na otoscopia, né? A gente pode ver ali uma alteração na otoscopia que acaba, não é bem patognomônico, mas realmente a gente tem que pensar ali no Mycoplasma pneumoniae. Em relação à hemólise, se o paciente tiver sinais de hemólise, realmente isso é mais comum de ser causado pelo Mycoplasma pneumoniae, tá legal? Em relação a Chlamydia trachomatis, normalmente o paciente que tem Chlamydia trachomatis e tem essa infecção no pulmão, a pneumonia, ele abre um quadro aí com uma conjuntivite,
tá? Ele tem um quadro de conjuntivite, passa-se aí um certo tempo, o paciente começa a ter tosse, ele tem aumento de eosinófilos e começa com essa inflamação pulmonar, tá legal? Pensando na Chlamydia trachomatis, a gente tem um antibiótico aí de escolha que é a eritromicina, tá legal? Então, não esqueçam, isso pode vir a ser cobrado nas provas. Se a gente pensar em etiologia viral, o vírus sincitial respiratório é o mais importante. Se a gente pensar em pneumonia bacteriana, no geral, o Streptococcus pneumoniae é o que causa mais infecção, mas se a gente for pensar em recém-nascido, aí a gente vai lembrar no Streptococcus agalacti e nos gram-negativos entéricos, tá legal? Se a gente for pensar nas pneumonias atípicas, não podemos esquecer do Mycoplasma pneumoniae e da Chlamydia trachomatis, tá? Então, isso vai nos ajudar muito nas questões. Vamos lá. E pensando, como que eu vou diferenciar, né? Se é uma bronquiolite ou se é uma pneumonia. Não esqueçam isso. Então, nos recém-nascidos e nos lactentes, a taquipneia está presente, tá legal? E não tem estridor e também não tem sibilância. Por isso que a gente vai pensar em pneumonia. Vamos lá, o diagnóstico é clínico, né? Não necessariamente a gente tem que ter uma radiografia. Normalmente a gente pede, né? Se a gente tiver disponível, sem dúvida nenhuma, vai pedir uma radiografia de tórax para poder verificar se tem condensação, por exemplo, tá legal? Então vamos lá, alternativa A está errada, a B, a febre e a estertoração crepitante são menos sensíveis que a taquipneia para o diagnóstico de pneumonia. Vamos lá, vamos deixar essa aqui para depois. Criança com 2 anos de idade com tosse, febre alta e prostração deve ser medicada com cloranfenicol pelo risco de hemófilos influenza não capsulado? Assim, o fato da criança ter 2 anos de idade, de ter tosse, febre alta e prostração, isso não são sinais necessariamente de infecção atípica, né? Então, não, tá legal? A gente não vai utilizar o cloranfenicol nesses casos. A D, presença de derrame pleural é patognemônico de pneumonia por Staphylococcus aureus. Lembra que eu falei para vocês? Se a gente for pegar, vamos supor se a gente conseguisse pegar 50 casos de pneumonias causadas por Streptococcus pneumoniae e 50 casos de pneumonias causadas por Staphylococcus aureus. Dentro desses 50 casos de cada uma delas, com certeza, pelo Staphylococcus aureus ia ter muito mais esse sinal de derrame pleural, tá legal? Então, o estáfilo ele causa muito mais derrame pleural se comparado com o mesmo número de casos do Streptococcus pneumoniae, tá legal? Mas como a gente tem muito mais casos de Streptococcus pneumoniae, pode ser que a gente também tenha bastante casos de derrame pleural mesmo no Streptococcus pneumoniae, tá legal? É patognomônico? Não, não é, tá? No Streptococcus pneumoniae também pode ocorrer aí o derrame pleural. Então, vamos voltar para a correta, que é a alternativa B. A febre e a estertoração crepitante são menos sensíveis que a taquipneia para o diagnóstico de pneumonia? Sem dúvida, pessoal. Realmente, a febre pode ocorrer. A estertoração crepitante pode ocorrer também na bronquiolite, tá legal? Então, o que vai fazer o diagnóstico diferencial mesmo, lembra que eu ressaltei para vocês? É a taquipneia sem estertores e sem sibilância. A gente vai pensar em infecção do trato respiratório inferior em pneumonia, tá legal? Aí depois a dúvida vai ser, poxa, será que é viral? Será que é bacteriana? Será que é atípica? Né? Essa vai ser depois o nosso próximo passo, tá legal? Então, ficamos com a B. Então, a gente falou basicamente das duas mais importantes síndromes respiratórias do trato inferior, que é a bronquiolite e a pneumonia, tá legal? Vamos lá. Questão número 3. Um pré-escolar de 5 anos foi levado ao posto de saúde por apresentar crises de sibilância desde os 10 meses de vida. Olha a diferença aqui, pessoal. Ele tem sibilos, mas desde os 10 meses de vida, ele tem 5 anos agora. Então ele está sibilando aí há alguns anos já, né? No primeiro episódio foi internado por 5 dias e fez uso de medicações por via inalatória e intravenosa. Evoluiu com crise de falta de ar, tosse seca, chiado no peito e coriza a cada 2 meses. Atualmente, a mãe observa que ele tosse quando corre e ri, e as crises se tornaram mensais. O uso de salbutamol inalatório associado a corticoide sistêmico é frequente.
Ó, vamos lá. Aqui, só não confundam isso, tá? Ele está falando que o uso do salbutamol e corticoide é frequente, não que ele faz uso regular, tá? Então é diferente. Prestem bastante atenção em relação a isso. A mãe relata que o irmão do paciente com 1 ano de idade apresenta dermatite atópica. O exame físico mostra bom estado geral, frequência respiratória 28 incursões por minuto, o paciente está eupníco, oximetria de pulso 98, tá legal, sem outras alterações. Baseado nesses dados, que deve ser orientado com tratamento profilático inicial de uso diário. Vamos lá, então aqui a gente tem um quadro de asma, né? Acho que está bem claro aí para a gente fazer a hipótese diagnóstica de asma. Aí ele pergunta, baseado nesses dados, o que deve ser orientado como tratamento profilático inicial de uso diário. Vamos lá. Então, os sintomas principais de asma são tosse, sibilância, dor torácica e dispneia. Tá? Pode ocorrer em crises com intervalos assintomáticos, serem persistentes ou desencadeados por exercícios físicos ou mesmo alergenos, né? Alguma coisa, poeira, algum odor pode desencadear a crise. O primeiro passo para o diagnóstico é suspeitar da asma em todas as crianças que apresentam episódios recorrentes de tosse e sibilância. Tá? Então, ó, recorrente. Ó, você vê que tem uma grande diferença para a nossa primeira questão lá de bronquiolite, que era uma criança que estava sibilando, começou com um quadro agudo, sibilando e não tinha história de sibilar no passado. Né? Aqui não, aqui a gente tem uma recorrência de tosse e sibilância, tá legal? Tem casos, por exemplo, de criança que tem asma e não sibila? Existe, tá? Pode cair na sua prova? Muito improvável, tá? Porque é uma situação extremamente rara, tá legal? Então, assim, no geral, a criança tem asma, ela tem sibilância, tá? Raramente não vai ter. Vamos lá, outras características, pessoal, dos sintomas que sugerem o diagnóstico de asma. Então, episódios frequências de sibilância, tosse induzida por exercício, choro ou riso, sibilância, tosse induzida por alergenos e não apenas por infecções respiratórias virais, tosse noturna sem resfriado. A criança está bem, de repente ela começa a tossir. Isso é um sinal também. Sintomas que persistem após 3 anos de idade. Duração de sintomas maior do que 10 dias, melhora com medicamentos de asma, broncodilatadores beta-2 agonistas e corticoide. Então, de repente, o médico ele faz ali a medicação, eu acho que esse paciente tem asma. Ele vai, coloca um broncodilatador beta-2 agonista e um corticoide e o paciente responde muito bem, tem uma boa melhora, tá? Então, isso também sugere o diagnóstico de asma. Em relação ao tratamento, pessoal, o objetivo do tratamento da asma é o controle. Né? A gente não vai acabar com a asma de ninguém. Né? A gente vai fazer o controle. Em algumas crianças melhora tanto que chega na fase adulta ela não tem mais sintomas, não tem mais um quadro de asma. Tá legal? Então, o que é muito importante é a educação familiar sobre a doença e as medidas de controle de alergenos e irritantes ambientais. Tem algumas coisas que a gente pode realmente tirar e diminuir as crises de asma, tá? Então, o controle, além do controle medicamentoso, que deve ser sempre considerado em relação ao potencial efeito adverso das medicações. Então, assim, todos os fármacos, eles têm alguns efeitos adversos, então tem que ver ali o custo-benefício, se realmente o fármaco vai ajudar mais do que atrapalhar a criança, tá legal? Sem dúvida nenhuma, o que é utilizado o corticoide inalatório, ele é a opção de melhor custo-benefício, tá? Na verdade, custo-efetividade. Além deles poder recorrer ao beta-2 agonista de longa duração, pode-se, né, utilizar o beta-2 agonista de longa duração, que a gente chama de LABA, tá? Liberados para uso em crianças acima de 6 anos. Então, isso é importante. O LABA, a gente vai usar ali em crianças acima de 6 anos, tá legal? Em alguns casos, a gente pode usar também os antileucotrienos. No SUS é um pouco difícil a gente usar isso. Então, assim, no geral, nas questões, eles não vão colocar os antileucotrienos, tá legal? Claro que pode colocar, né? De acordo com o degrau ali do tratamento, pode chegar algum momento que os antileucotrienos estejam ali realmente numa condição de ser prescrito, tá? Vamos lá. Então, no geral, o que a gente vai usar como medicação profilática é o corticoide inalatório. Se a gente lembrar, isso é bem
característico, todo mundo em algum momento que assistiu uma aula de asma, eles viram ali as escadas, né, os steps, para a gente poder fazer o tratamento. Normalmente a gente começa ali numa etapa 1, se o paciente tem uma crise asmática, a gente começa ali com beta-2 agonista de curta duração, tá legal? Por exemplo, o salbutamol, na crise. E subindo uma etapa, o paciente está tendo crise, não está melhorando muito, melhora naquele momento, mas volta a ter depois de algum tempo. A gente vai pular ali para o segundo degrau, que aí seria o corticoide inalatório, tá? Então o corticoide inalatório ele pode ser feito lá no início, desde que a criança é recém-nascida, desde ali da fase realmente bem inicial da infância da criança. A gente pode fazer o corticoide inalatório em baixas doses para poder fazer esse controle da asma e tentar diminuir o número de crises de asma, tá legal? Então, só tomar cuidado que o LABA a gente vai fazer acima de 5 anos. Tem uma certa diferença na literatura, pessoal. Alguns falam acima de 6 anos, alguns falam acima de 5 anos, tá? Então, assim, isso a gente vê, assim, essa certa diferença em relação ao LABA. Os antideucotrienos a gente pode utilizar nos menores de 5 anos sem nenhum problema, tá legal? Mas nesse caso seria etapa 3. Então, etapa 1, beta-2 agonista de ação de curta duração nas crises. Etapa 2, corticoide inalatório em baixas doses. Melhorou? Perfeito. Não melhorou? Aí a gente vai fazer corticoide inalatório de dose média. Tá? Dose média, já o custo-efetividade já não é tão bom quanto na etapa 2. Né? Então, realmente começa ali a ter alguns efeitos colaterais, aí a gente vai pensar. A gente vai usar só a dose média do corticoide inalatório, ou como opção a gente pode usar corticoide inalatório uma dose baixa mais um LABA, ou dependendo da idade a gente usa um corticoide inalatório dose baixa mais o antideucotrieno. Legal? E aí, na etapa 4 já seria um caso mais complicado, realmente o paciente não tem melhora com essas medicações. Aí, aquela etapa 4 ela é bem característica, que aparece assim, caminhar para o especialista. Aí a gente acaba referenciando para o especialista focal, que no caso, aí seria o médico para fazer o tratamento específico da asma, legal? Então, seria o pneumologista. No 5, etapa 5 ali, tolerar certo grau de comprometimento, aí já é um caso realmente mais complicado, que fica mais para o especialista focal, mais para o pneumologista mesmo, aí acaba normalmente não cai para a gente essas questões, tá legal? Então, a etapa 1, 2 e 3 é o que é o mais comum. Etapa 1, beta-agonista de ação curta, usar nas crises. Etapa 2, a gente subiu corticoide inalatório dose baixa, opa, não melhorou, corticoide inalatório dose média, a custo-efetividade já cai. Então, a gente vai ficar ou na corticoide inalatório dose média ou corticoide inalatório dose baixa mais LABA, se for maior do que 5, 6 anos. Se for menor do que 5, 6 anos, aí a gente pode fazer o antideucotrieno mais o corticoide inalatório dose baixa. Tá legal? Então é isso, pessoal. Tem muitos detalhezinhos, né? Realmente não é tão fácil, mas é algo que provavelmente vocês já viram em algum momento, então provavelmente vocês só estão revisando isso, legal? Então, sem dúvida nenhuma, custo-efetividade, essa medicação corticoide inalatório é o mais indicado para esse paciente, porque ele não está fazendo nenhuma medicação de uso contínuo, tá? Então, fala aqui que o uso de salbutamol inalatório, um beta-2 agonista de curta duração associado a corticoide sistêmico é frequente, mas não necessariamente contínuo, uma medicação que ele faz diariamente, tá legal? Então, aqui, para a gente fazer o tratamento profilático inicial do uso diário, a gente vai subir ali para escada 2, que é o corticoide inalatório de dose baixa, tá legal? Então, aqui ele fala, ó, corticoide inalatório associado a beta-2 inalatório de ação prolongada, errado. Beta-2 agonista inalatório de ação longa, errado. Beta-2 agonista de ação curta, não está indicado no tratamento profilático inicial, né? Não é profilático, é assim na crise. O tratamento aí para a gente segurar a crise, né? No momento da crise, tá? Corticoide sistêmico, não, né? Sem dúvida nenhuma, não. Então a gente vai fazer o corticoide inalatório dose baixa, tá? Segundo degrau aí do tratamento da asma. Então, é isso, pessoal. Questão 3, comentamos sobre a asma.
Agora a gente vai para a questão número 4. Vamos lá, questão 4. Uma criança do sexo masculino com 2 anos de idade chega à emergência apresentando febre alta, salivação profusa, voz abafada, desconforto respiratório, agitação e ansiedade. O quadro iniciou-se há cerca de 8 horas, com dificuldade para deglutir, que piorou muito na última hora. A criança nunca foi à unidade básica de saúde para vacinação. Isso é muito importante, pessoal. Então a criança ela nunca foi à unidade básica de saúde para vacinação. Então imagina uma criança de 2 anos de idade que nunca tomou nenhuma vacina, tá? Então, o exame físico, o médico observou a temperatura ocular de 39,8, aparência toxêmica, corpo inclinado para a frente. Ela tem hiperextensão do pescoço, protusão do queixo e posicionamento da língua para fora. Então você vê que ela está tentando respirar, né? Ela está nessa posição para tentar melhorar realmente essa respiração. Isso ajuda, né, essa criança a respirar melhor, tá? Fazendo a saliva escorrer pela boca. Além de estridor inspiratório, a conduta neste momento é... Vamos lá. O que é muito importante aqui nessa questão? Tem 2 pontos que são extremamente importantes que vai nos ajudar muito a acertar essa questão. O fato dessa criança nunca ter tomado nenhuma vacina, isso é extremamente importante, e o estridor inspiratório, tá? Então essa criança ela tem estridor. O que é o diagnóstico diferencial para o estridor? Estridor a gente vai pensar numa epiglotite e numa laringotraqueite, pessoal. Então assim, na prova é isso. Tá? Apareceu o estridor, opa, será que essa criança tem o quê? Uma epiglotite ou uma laringotraqueite? Tá legal? Vamos começar então falando um pouquinho sobre a laringotraqueite. A laringotraqueite, a viral, ela pode ser chamada também de croup viral, tá? Então os sintomas são a tosse ladrante, rouquidão, o estridor respiratório e o desconforto respiratório, né? Aquela tosse, entre aspas, de cachorro, né? Você vê que a criança tem aquela tosse ladrante, tá legal? A etiologia, 75% dos casos é causada pelo para-influenza. Basicamente uma obstrução respiratória alta. O tratamento a gente vai fazer tanto na leve, moderada quanto na grave. Na leve a gente vai fazer a Dexa e melhorou, vai para casa. Na moderada e na grave, o tratamento basicamente é nebulização, que a gente vai fazer a dexametasona mais a epinefrina, tá legal? Se esse paciente não responder à epinefrina e tiver secreção purulenta em vias aéreas, a gente vai pensar no quê? A gente vai pensar numa laringotraqueite bacteriana. Isso realmente é o que cai nas provas, pessoal. O paciente tem lá a tosse ladrante, tem a rouquidão, esse paciente tem croup viral. Aí ele foi feito lá a adrenalina mais a dexametasona e ele não respondeu. Ele continua com sinais e sintomas. Então você vai falar, poxa, será que é uma laringotraqueite? Muito provavelmente sim, né? A própria questão deu isso para você. Fez lá a dexa mais a epinefrina, porque realmente o médico pensou nisso. Só que não é viral, e sim bacteriana. Aí a gente vai ter que acrescentar também um antibiótico, tá legal? Vamos lá. O que a gente tem como sinal? Tem 2 sinais que são característicos que a gente fala na radiografia, que é o sinal da torre e o sinal da ponta do lápis. Então é o formato que vai ficar ali na radiografia, tá legal? O tratamento, como eu falei para vocês, basicamente é o leve dexametasona, o moderado epinefrina mais dexametasona e o grave, além da epinefrina mais a dexametasona, a gente vai fazer internação, tá? Então, diagnóstico com uma croup viral grave, vai ter que internar esse paciente, tá legal? Vamos lá. Em relação à epiglotite. Então, a epiglotite, normalmente a instalação é aguda, é rápida, né? O paciente tem uma piora rápida, tem febre alta, toxêmico, estridor e posição de tripé. Todo mundo em algum momento fazendo alguma corrida, brincando, talvez ficou naquela posição de colocar as mãos no joelho e colocar o corpo para frente. Isso nos ajuda, né? A gente consegue melhorar ali aquela taquipneia, tá legal? Então isso a gente chama de posição do tripé. A etiologia. A gente tem 2 coisas. Isso é muito característico. Na nossa aula da JJ apareceu isso, foi muito bem explicado, que a gente dividiu ali. Etiologia. Imagine ali um fluxograma. Etiologia, vacinados e não vacinados. Então, nos pacientes vacinados, a gente vai
pensar nos streptococcus e no staphylococcus, tá? Streptococcus pneumoniae e staphylococcus aureus. E nos não vacinados, o Haemophilus influenza, tá? Realmente é o que vai causar aí a epiglotite. Antigamente tinha muito epiglotite devido à infecção por Haemophilus influenza. A partir do momento que a gente começou a vacinar essas crianças, realmente diminuiu muitos casos, praticamente não tem mais, né? Desde que seja feita a vacina, tá legal? Nesse caso, a gente não tem a vacina, então isso já é algo que, opa, se não tem vacina, é Haemophilus influenza, fechou, não tem muito o que pensar, tá legal? Sinal na radiografia, aqui na epiglotite a gente tem a sinal do polegar, tá? Epiglotite, sinal do polegar. Eu costumo decorar como hipoglotite. Então eu lembro lá, hipoglotite polegar. Assim, é uma forma talvez besta, mas me ajuda muito, tá? Então, hipoglotite tem o sinal do polegar na radiografia. E o tratamento? Intubação imediata, porque essa paciente está toxêmico, ele tem estridor, ele está nessa posição, não é por acaso, é porque realmente ele tem muita dificuldade para respirar e está diminuindo, a saturação está caindo. Então, tem indicação de intubação imediata e antibiótico, tá legal? Então, a gente não vai fazer nem a Dexa, nem a epinefrina para esse paciente aguardar. Não, a gente vai intubar e vai fazer o antibiótico para manter ali a via aérea desse paciente, tá legal? Então, vamos lá. Alternativa A, o que falava? Oxigenoterapia, intubação eletiva e ceftriaxona por via endovenosa. Opa, vou fazer oxigênio, ok, tá dentro, intubação e mais um antibiótico. Beleza, aparentemente é boa, né? Vamos lá, B, radiografia lateral do pescoço, corticoide e cefotaxime por via endovenosa. Vamos lá, a radiografia pode ser feita para fazer o diagnóstico? Pode nos ajudar? Pode, tá? Mas ele fala aqui, ó, nesse momento, imagina o paciente com estridor, o paciente nessa posição, toxêmico, ele está com 39 graus de temperatura, então, assim, ele está grave, né? Ele precisa de uma via aérea, a gente precisa melhorar essa via aérea desse paciente. Então, não dá tempo de fazer um raio-x, opa, vou fazer um corticoide para ver se melhora. Não, a gente tem que realmente ofertar aí a via aérea para esse paciente para ele melhorar, tá legal? A C, nebulização com adrenalina, laringoscopia e ampicilina por via endovenosa. Não, né? Se ele tivesse uma laringotraqueite viral, realmente a adrenalina mais a dexametasona iria ajudar, tá? Mas não, né? A D, nebulização com beta-adrenérgico, radiografia de tórax e amoxicilina por via oral. Não, né? Não é isso que vai ajudar esse paciente, tá legal? Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai fazer oxigenoterapia, vai fazer intubação e vai começar o antibiótico, né? Esse paciente, pelo fato de não ter tomado uma vacina, muito provavelmente ele tem aí como etiologia o Haemophilus influenza, tá legal? Então, assim, essa questão é uma questão do INEP, é uma questão bem bacana, uma questão aí que eu gosto de discutir, eu gosto de colocar ela para o pessoal discutir, porque tem bastante detalhezinhos, né? E esses detalhes, querendo ou não, para alguns é muito difícil falar, poxa, para mim isso é relevante, isso não faz diferença. Mas para outros, falou, opa, isso daqui já acende aquela luzinha, fala, tem alguma informação aqui que ele quis me passar, legal? E é exatamente isso, tá? Então é isso, alternativa A correta. Então, pessoal, basicamente, a gente fazendo um briefing aí dessa apresentação de hoje, a gente discutiu sobre bronquiolite, a gente discutiu sobre pneumonia, a gente discutiu sobre asma e a gente fez o diagnóstico diferencial entre laringotraqueite e epiglotite, tá legal? Claro que não é tudo sobre síndrome respiratória na infância, porque realmente tem muita coisa, mas eu acredito que a gente tem abordado aí bastante coisas muito importantes para que vocês possam continuar no estudo de vocês, e esse, sem dúvida nenhuma, é um tema muito importante dentro do bloco da síndrome respiratória na infância, tá legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal. Tenham bons estudos.